Milionário fica chocado ao ver mendiga negra abraçar menino negro autista na rua. Lucas sempre viveu rodeado de luxo, no alto daquela cidade enorme, cheia de prédios brilhantes e carros reluzentes. Mas mesmo com tudo isso, um vazio enorme corroía seu peito. Aquelas festas, os sorrisos vazios, a competição constante, tudo fazia ele se sentir mais sozinho do que nunca. Até que naquele dia estranho, algo inesperado mudou seu caminho. Ele caminhava sem pressa por uma rua pouco movimentada, longe do burburinho do centro chique. A calçada de pedras gastas tinha um cheiro forte de comida de rua e lixo velho que misturava com o cheiro frio do concreto. De repente, em um canto escondido, viu algo que parou seu mundo. Uma mulher negra, de roupas sujas e cabelos emaranhados, abraçava um menino pequeno, também negro, com olhos que pareciam viver num mundo só dele. Rafael. Assim ia lendo numa etiqueta desgastada da jaqueta do garoto. Ele balançava levemente ao som do abraço apertado, meio ela segurava Rafael com uma força discreta, como se fosse o único porto seguro que ainda restava no caos da cidade. Lucas sentiu um nó enorme na garganta. O som ao redor pareceu desaparecer. Aquele abraço era simples, mas carregava uma força que ele nunca tinha visto no seu mundo de festas e dinheiro. Um amor tão bruto e sincero que quase doía ver. Todo mundo naquele canto parecia passar rápido, desviando os olhos. Uns cochichavam com desprezo. Outros ignoravam, como se o que eles viam fosse um problema distante. Mas Lucas ficou ali, parado, quase prendendo a respiração, tentando entender o que fazia aquilo mexer tanto com ele. Tentou olhar para o lado, fugir desse sentimento estranho, mas a curiosidade puxava ele para perto, puxava até ele mexer os pés e se aproximar. Quando ele chegou perto, viu que Rafael se balançava repetindo uma palavra baixinho, quase inaudível. Cor, 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 cor. Maria o olhou com ternura e sussurrou promessas não ditas, como se dissesse: eu tô aqui, meu. Não era só a pobreza, a falta de luxo, era o amor puro, escancarado diante daquele mundo de gente fria. Mas por que ele sentia vergonha? Por que a mão dele tremia? Ele, que começou a vida cercado de tudo que o dinheiro podia comprar, agora queria entender aquela mulher, aquele menino, e o que os ligava tão profundamente. O mistério só crescia. Por que Maria, aquela mendiga, parecia ter tantos segredos escondidos naquela alma tão ferida? E Rafael, aquele menino, por que desenhava figuras tão vivas numa folha velha de jornal, enchendo aquele canto esquecido com cores que Lucas jamais tinha visto na sua mansão? Apesar do incômodo, Lucas queria ficar. Queria saber como aquela mulher tão quebrada sustentava um amor tão forte e o que ela tinha a ensinar sobre tudo que ele nunca aprendeu, sobre vida, sacrifícios e a verdadeira solidão. Mas havia consequências. Ele sabia que seu pai, o homem duro que comandava uma das maiores empresas da cidade, jamais aceitaria esse tipo de contato. Pobreza é doença, seu pai dizia sem piscar. Lucas sentiu o peso da escolha apertar o peito. A vida que ele conhecia podia desmoronar se ele ousasse se envolver. Ainda assim, a força daquele abraço, daquela mulher, daquele menino, chamou ele para uma jornada novo. Uma estrada que talvez destruísse tudo e o reconstruísse com pedaços que ele nem sabia que existiam. E agora, o que ele faria? Voltaria para o conforto vazio ou mergulharia nesse mundo desconhecido que doía, mas também ensinava tanto sobre o que é ser verdadeiramente humano? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava paralisado. O amor entre Maria e Rafael pulsava diante dele. Mas uma onda de dúvidas o afligia. O que ele deveria fazer? Ele já sentia consequências. A mão tremia, o coração batia forte e a vergonha o envolvia. Então, tudo mudou. De repente, um grito cortou o ar. O que você está fazendo aqui? Uma mulher bem vestida, a mãe de Lucas, surgiu como um furacão. Seu vestido de designer contrastava profundamente com a realidade ao redor. Ela olhou para Maria e Rafael com desprezo, como se fosse um contagioso. Saia daqui, isso é uma visão lamentável. Vamos, Lucas! O mundo de Lucas parecia ter congelado. Cada palavra da mãe soava como uma explosão. Ele se virou, mas a cena ainda estava gravada em sua mente, um eco gritando por sua atenção. Maria olhou de volta para ele, olhos cheios de dor e desespero. Mas antes que ele pudesse responder, um carro preto parou abruptamente. O motorista, um homem de terno escuro, saltou para fora e carregava uma expressão furiosa. Ele era o segurança da empresa do pai de Lucas. Senhor, seu pai quer que você volte agora. Não deve se misturar com esses... disse, olhando com aversão para Maria e Rafael. A realidade estremeceu. A pressão estava sob Lucas agora. Ele olhou para as duas mães em sua vida. Uma figura poderosa e opressora. A outra, uma mulher que carregava o peso da vida com amor incondicional. A segunda parecia desmoronar daquele jeito tão frágil. Mas, ao mesmo tempo, oferecia a Lucas uma vida que ele nunca conheceu, uma conexão profunda e verdadeira. Então, algo inesperado aconteceu. Rafael, ainda contido no abraço de Maria, soltou uma frase sussurrada que fez o coração de Lucas parar. Mamãe, quem é aquele homem? Ele é meu pai? O chão sob Lucas desmoronou. Rafael olhou fixamente para ele, os olhos grandes e inocentes, cheios de uma esperança que parecia tão absurda. Maria ficou paralisada e Lucas absorveu o impacto. Seu cérebro girava. Isso não poderia ser verdade. Ele nunca teve certeza da história de sua origem. Mas a ideia de um irmão perdido e escondido, um irmão negro, revelava um segredo inconfessável sobre seus próprios pais. Os murmúrios das pessoas ao redor aumentaram. Algumas mães sussurraram. Olha lá, a elite misturando-se com os pobres. Outros apenas olhavam, ansiosos por mais drama. O julgamento era palpável. Lucas sentia o peso de olhares sobre si. Sua vida estava transbordando em um instante. Lucas olhou para a mãe. O olhar dela transparecia choque e raiva. Era como se o mundo dela estivesse se esfacelando. Ao mesmo tempo, ele pôde perceber a fragilidade de Maria, a mulher que, apesar de tudo, estava ali, lutando por amor e dignidade. E agora, Lucas sentiu que todo o seu ser estava em conflito. Estava preso entre as expectativas de sua mãe, que nunca iria permitir esse tipo de união, e a verdade que florescia diante dele.
Uma verdade que poderia reescrever sua história. O que ele escolheria? Voltaria para a segurança do luxo vazio? Ou se arriscaria a construir uma nova vida, repleta de amor, mas também de conflitos e desafios? O eco da pergunta de Rafael ainda pulava em sua mente, e enquanto todos olhavam, ele sentia que havia chegado a um ponto sem volta. O que significaria para ele essa revelação? E qual seria o próximo passo? Lucas estava paralisado. O amor entre Maria e Rafael pulsava diante dele, mas uma onda de dúvidas o afligia. O que ele deveria fazer? Ele já sentia consequências. A mão tremia, o coração batia forte e a vergonha o envolvia. Então tudo mudou. De repente um grito cortou o ar. "O que você está fazendo aqui?" Uma mulher bem vestida, mãe de Lucas, surgia como um furacão. Seu vestido de grife contrastava profundamente com a realidade ao redor. "Saia daqui! Isso é uma visão lamentável! Vamos, Lucas!" O mundo de Lucas parecia ter congelado. Cada palavra da mãe soava como uma explosão. Ele se virou, mas a cena ainda estava gravada em sua mente, um eco gritando por sua atenção. Maria olhou de volta para ele, olhos cheios de dor e desespero. Mas antes que ele pudesse responder, um carro preto parou abruptamente. O motorista, um homem de terno escuro, saltou para fora e carregava uma expressão furiosa. Ele era o segurança da empresa do pai de Lucas. "Senhor, seu pai quer que você volte agora. Não deve se misturar com esses, disse, olhando com aversão para Maria e Rafael. A pressão estava sobre Lucas agora. Ele olhou para as duas mães em sua vida. Uma figura poderosa e opressora. A outra, uma mulher que lutava por amor e dignidade. Então, algo inesperado aconteceu. Rafael, ainda contido no abraço de Maria, soltou uma frase sussurrada que fez o coração de Lucas parar. "Mamãe, quem é aquele homem? Ele é meu pai?" O chão sob Lucas desmoronou. Rafael olhou fixamente para ele, os olhos grandes e inocentes, cheios de uma esperança que parecia tão absurda. Maria ficou paralisada e Lucas absorveu o impacto. Seu cérebro girava. Isso não poderia ser verdade. Antes que pudesse reagir, a mulher ao seu lado, transformada de uma figura impecável em um agente do pânico, começou a tremer. Ela se aproximou de Maria com os olhos arregalados e, com uma voz cortada, exclamou: "Você? O que você está fazendo aqui? Faça uma ideia de quem você está falando!" O choque era palpável. O grupo ao redor dele sussurrava: "Olha lá, a elite misturando-se com os pobres." Uns se entreolhavam, como se esperassem uma briga. Mas em uma fração de segundo que parecia uma eternidade, a verdade desabou sobre todos. Maria, com os olhos preenchidos de lágrimas, pôs as mãos na cabeça. "Não pode ser verdade. Não pode." Ela olhou para Lucas e sussurrou: "Você não pode ser meu filho." E então, a revelação. Um homem na multidão, que estás apenas observando, elevou a voz. "Espera aí! É você, Lucas!" "Eu sei quem você é." Ele avançou rapidamente até eles e seu rosto era um borrão de raiva e horror. "Vocês, os ricos, acham que podem ignorar o passado." O coração de Lucas disparou. "Quem é você?" A tensão no ar era espessa. O homem respirou pesado, indignado. "Sou o pai do Rafael!" Ele apontou para o garoto que parecia perdido entre o abraço da mãe e o tumulto ao redor. E Maria, ela é a verdadeira mãe de Lucas. A revelação canalizou um misto de choque e desespero. As pessoas olhavam, murmurando e trocando olhares apavorados. Lucas sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. "O que você está dizendo?" O desespero o consumia. Era um emaranhado de segredos e mentiras que ele nunca havia imaginado. As duas mães olhavam uma para a outra, o mundo de Lucas virando de ponta cabeça. O homem acusador prosseguia.
Eu e Maria, nós nos conhecemos antes de tudo isso. E a cada palavra que saía de sua boca, Lucas sentiu o chão se abrir abaixo de seus pés. A cela estava caótica e a presença do homem intensificava o agito. Ele gesticulava de maneira dramática. Seus pais esconderam a verdade. E você, Lucas, você é muito mais do que eles jamais deixaram você acreditar. Lucas tinham noção que tudo poderia ser verdade. Aquela vida perfeita, as festas, o dinheiro, eram uma máscara para algo muito mais obscuro. Ele enfrentou o homem, que parecia ter uma resposta para tudo. Você tá dizendo que sou irmão de Rafael? Os olhares em sua direção tornaram-se mais intensos, mais explosivos. O tumulto se instalava enquanto os murmúrios recomeçavam. A multidão queria saber, e Lucas estava prestes a desvendar segredos que poderiam mudar tudo. E agora? O que ele faria com essa verdade devastadora? Ele estava morrendo de medo, mas ao mesmo tempo ansioso para descobrir a próxima peça desse quebra-cabeça. Lucas estava paralisado. O amor entre Maria e Rafael pulsava diante dele, mas uma onda de dúvidas o afligia. O que ele deveria fazer? Ele já sentia consequências. A mão tremia, o coração batia forte e a vergonha o envolvia. Então tudo mudou. De repente, um grito cortou o ar. O que você está fazendo aqui? Uma mulher bem vestida, sua mãe, surgiu como um furacão. Seu vestido de grife contrastava profundamente com a realidade ao redor. Saia daqui, isso é uma visão lamentável. Vamos, Lucas! Era como se o mundo de Lucas estivesse congelado. Cada palavra da mãe era um soco no estômago. Ele se virou para ela, mas ao mesmo tempo a cena ainda estava gravada em sua mente, um eco gritando por sua atenção. Maria olhou de volta, com olhos cheios de dor e desespero. Antes que qualquer um pudesse reagir, um carro preto parou abruptamente. O motorista, um homem em um terno caro, saltou para fora, a expressão furiosa. Ele era o segurança da empresa do pai de Lucas. Senhor, seu pai quer que você volte agora. Não deve se misturar com esses. Ele olhou para Maria e Rafael, e a aversão em seu olhar era palpável. Lucas olhou para os dois, para as duas mães de sua vida, poderosa e opressora. A outra, uma mulher lutando por amor. E então aconteceu algo inesperado. Rafael, ainda envolto no abraço de Maria, murmurou: Mamãe? Quem é aquele homem? Ele é meu pai. O chão sob Lucas desmoronou. Rafael olhou fixamente para ele, inocente e cheio de esperança. Maria parecia paralisada. O homem ao lado de Lucas avançou, indignado, e apontou para o garoto. Espera, você não pode estar dizendo isso. Eu sou o pai do Rafael, gritou o homem da multidão. Os olhos de todos se voltaram para ele. Maria, você não pode ignorar a verdade. Lucas é seu irmão. O mundo de Lucas parecia estar se despedaçando. A multidão murmurava, alguns sussurravam, olhares trocados, a tensão era palpável. É verdade, Maria! Você jamais me contou! O homem gesticulava, sua frustração crescendo. Você não pode viver assim, escondendo a vida verdadeira do nosso filho. Maria olhou para Lucas. Seus olhos estavam cheios de confusão. Dor e um toque de raiva. Lucas, não! Isso não pode ser verdade! Isso é impossível! Mas o homem estava lá, seu rosto uma máscara de emoção. Sim, e eu lutei por você, por ele. Olha onde estamos, todos esses anos longe um do outro. Ele se virou para Maria, sua voz carregada de desespero.
Você não contou a verdade. Você me furtou o nosso filho. Lucas sentiu uma onda de choque e confusão. Ele sempre soube que algo não estava certo, que havia mais na história de sua vida do que seus pais permitiam que ele visse. Você está dizendo que sou irmão de Rafael? Um frio percorreu sua espinha enquanto o tumulto aumentava. O homem, agora claramente determinado a expor a verdade, olhava para a multidão. Seus pais esconderam a verdade. Lucas, gerações de mentiras, e aqui estamos nós. Os rumores se intensificavam e a multidão parecia ansiosa por respostas. Lucas estava perdido, sentindo o chão se abrir abaixo de si. Ele enfrentava a realidade de uma história que não era a que conhecia, a que seus pais lhe haviam contado. A cada palavra que saía da boca daquele homem, Lucas se sentia mais distante da vida que conhecia. Ele encarou sua mãe, que parecia estar em choque. O homem continuou: você e Rafael têm mais em comum do que imagina. Tudo parecia estar desmoronando, e um calafrio percorreu seu corpo. O que ele faria agora? As expectativas, as promessas de uma vida perfeita estavam todas em jogo. Em um momento, ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. O que essa verdade significava para ele? Como era possível que tudo o que ele acreditava ser real fosse uma farsa? Ele estava prestes a desvendar quem realmente era. E a cada segundo, a dúvida se intensificava. O que significaria isso para todos eles? É isso que ele queria saber. E sua mente estava cheia de perguntas sem respostas. O que viria a seguir? Lucas estava paralisado. O amor entre Maria e Rafael pulsava diante dele. Mas uma onda de dúvidas o afligia. O que ele deveria fazer? Ele já sentia consequências. A mão tremia, o coração batia forte e a vergonha o envolvia. Então tudo mudou. O homem que havia chamado a atenção de Lucas avançou, sua expressão misturando fúria e desespero. Você não pode ignorar a verdade. Maria, você escondeu tudo isso de nós por anos. Maria tentou se concentrar. Seu olhar se alternava entre Lucas e Rafael. Isso não faz sentido. Não pode ser verdade. Ela soava frustrada, como se tentasse afastar um pesadelo. Mas o tom de voz dela vacilava. Lucas sentiu o impacto das palavras, a necessidade de entender o que estava acontecendo. O que mais você sabe? Quem é você? Sua voz saiu, mais alta do que pretendia, atraindo ainda mais olhares da multidão. Todos estavam ansiosos por uma revelação. Eu sou o pai do Rafael, e Maria é sua mãe também. O homem gritou, a voz ecoando nas paredes ao redor. O espanto no ar era palpável. Ela nunca te contou a verdade, Lucas. Você é mais do que esse filho de uma família rica. Você é parte de algo muito maior. O coração de Lucas acelerou. Ele queria acreditar, mas como podia? Qualquer lógica em sua mente parecia desmoronar como um castelo de cartas. Ele olhou para a mãe, em busca de uma explicação, mas ela estava tão perdida quanto ele. Você não pode estar falando sério. A mãe dele exclamou. Essa expressão arrogante e cortante se substrato dos nervos. Isso é um absurdo. Você é um mentiroso. Mas dentro dela havia um vislumbre de medo, uma bolha de insegurança estourando. E então, como se não bastasse, uma ambulância apareceu com suas luzes piscando e sirenes gritando, cortando a tensão no ar. O motorista, um paramédico, pulou para fora e avançou em direção ao tumulto. Alguém chamou os serviços de emergência? Ele perguntava. Mas logo se deu conta da cena caótica à sua frente. As pessoas se afastaram e a tensão subiu ainda mais. É uma emergência! O paramédico franziu a testa, olhando atentamente.
O que aconteceu aqui? E nesse instante de confusão, Rafael começou a chorar. Um choro alto e angustiado. Maria se virou. O abraço que antes parecia tão seguro, agora estava se quebrando. Ela parecia desfalecer, e a multidão começou a murmurá-la. Ele não está bem. O que você fez a ele? Uma mulher da multidão gritou, sua voz cortante no ar. Não, não! Maria tentou proteger seu filho, apertando-o mais forte. O choro de Rafael se intensificou, e Maria olhou desesperadamente para Lucas. Ajude! Por favor! Lucas se aproximou, sem saber o que fazer. O peso da situação o esmagava. O homem que havia revelado a verdade parecia disposto a dar um passo à frente, mas não conseguia. Ele era um intruso em sua vida, um símbolo de tudo que havia sido escondido. E enquanto seu coração se partia por Rafael, um novo ponto de dor surgiu. E se tudo isso, toda essa confusão, fosse verdade? E se ele realmente fosse irmão de Rafael? Mas, antes que qualquer tentativa de entendimento pudesse surgir, o paramédico se aproximou com seriedade. Preciso que me diga o que está acontecendo. O menino está muito agitado. E então sua voz se elevou. Alguém aqui tem conhecimento de problemas médicos? Mais uma vez, tudo parou. A multidão pesava sobre eles como um manto sufocante. O olhar do homem em terno escuro estava grudado em Lucas. A expectativa era como um fio cortante. Ele precisa de ajuda, gritou, sua impaciência se transformando em desespero. E então, quando pareceu que tudo poderia voltar ao normal, uma senhora da esquina, que assistia à cena, gritou: "Ele não é só autista! Ele tem uma condição rara! Vocês precisam saber disso antes que seja tarde!" Aquela revelação caiu como uma bomba. Lucas sentiu uma onda de choque atravessar seu corpo. Os olhares se voltaram para Rafael, e a única coisa que ele podia pensar era: o que mais está escondido? O que mais não sabemos? A multidão se agitou. As vozes se misturaram em uma cacofonia de desespero e confusão. O que estava acontecendo? O que significava? E, acima de tudo, qual era a verdadeira história de sua vida? O tempo parecia parar enquanto a verdade se desenrolava, revelando uma teia de segredos que Lucas nunca poderia ter imaginado. Ele sentiu a pressão aumentar, mas a pergunta ecoava em sua mente, clamando por respostas. Quem ele realmente era? E o que viria a seguir nessa vida repleta de incertezas? Lucas estava paralisado. O amor entre Maria e Rafael pulsava diante dele, mas uma onda de dúvidas o afligia. O que ele deveria fazer? Ele já sentia consequências. A mão tremia, o coração batia forte e a vergonha o envolvia. Então tudo mudou. O homem que havia revelado a verdade avançou, sua expressão misturando fúria e desespero. Você não pode ignorar a verdade. Maria, você escondeu tudo isso de nós por anos. Sua voz ecoava em meio ao tumulto e Lucas sentiu um frio na espinha. O que mais ele iria dizer? Maria tentava se concentrar. Seu olhar se alternava entre Lucas e Rafael. Isso não faz sentido. Não pode ser verdade. Ela soava frustrada, como se tentasse afastar um pesadelo, mas o tom de voz dela vacilava. Lucas percebeu que a mulher que sempre conheceu como sua mãe estava no limite de desmoronar. Rafael chorava. O choro dele cortava o ar como um grito, uma súplica por ajuda. O paramédico estava à disposição, mas Lucas sabia que algo mais profundo estava acontecendo. Ele
finalmente decidiu se aproximar. Rafael, calma! Estou aqui! E aí, algo extraordinário aconteceu. Uma explosão de luz cortou o céu acima. Uma sirene ensurdecedora ecoou, causando um alvoroço na multidão. Todos olharam para cima, onde um helicóptero sobrevoava. Ao mesmo tempo, um homem pulou para fora do veículo, seu traje escuro chamando a atenção. A presença dele era dominadora, quase hipnótica. "Lucas, venha comigo!" ele gritou, olhando fixamente. Era o segurança da empresa do pai de Lucas. O rosto dele estava pálido e assustado. Uma mistura de urgência e desespero. As pessoas ao redor começaram a murmurar, confusas com o que estava acontecendo. Lucas olhou para a mãe, para Maria e Rafael, e então desviou o olhar para o homem que estava chamando. Essa cena rapidamente se tornava um motivo de choque e espanto. "Precisamos ir agora!" O segurança pareceu muito mais nervoso do que antes. "Seu pai, ele veio buscar você." Com isso, Lucas sentiu uma pontada de medo atravessar seu corpo. Por que seu pai estaria atrás dele agora? O que estava acontecendo? Maria, com seu olhar perturbado, finalmente encontrou forças para responder. "Ele não pode levá-lo! Não assim!" As palavras dela estavam cheias de dor. Lucas estava em um turbilhão de emoções. Ele estava mais próximo de Rafael do que nunca. Havia algo ali, uma conexão que não podia ser ignorada. Mas, ao mesmo tempo, o homem ali ao seu lado o puxava para um abismo que ele não entendia. Rafael, ainda em seu abraço apertado, olhou para Lucas com olhos cheios de expectativa e medo. "Mamãe, quem é aquele homem?" Fez uma pergunta que ecoou na mente de Lucas. Era o que todos estavam querendo saber. O que realmente havia por trás de tudo isso? A verdade era que, com cada palavra que saía da boca daquele homem, ele sentia mais e mais o chão se abrir debaixo de seus pés. Enquanto a confusão aumentava, a multidão começava a se dispersar, mas não sem primeiro lançar olhares fulminantes de condenação a Lucas e sua família. "Olhem só, a elite se envolvendo com os pobres. Que escândalo!" sussurrava alguém. O julgamento estava nítido. Mas antes que pudesse perceber, um grito cortou o ar. Uma mulher da multidão avançou, seu rosto pálido e horrorizado. "Ele é um dos nossos! Estão tentando separá-los!" E nesse momento, tudo fez sentido de uma forma devastadora. O eco daquela frase reverberou até Lucas. "Um dos nossos?" O segurança olhou em volta, como se estivesse vendo algo a mais. "Isso não pode ser verdade." Ele balbuciou, olhando para Maria, um misto de raiva e compaixão. "Você não fez isso, fez?" A expressão de Maria mudara, encolhendo-se em mau pavor. O silêncio se instalou, uma tensão elétrica palpável no ar. Lucas estava perdido. Ele queria gritar, agir, mas estava preso entre sua vida antiga e a nova verdade. "Quem sou eu? O que está acontecendo?" Ele sentiu um nó na garganta. A realidade de sua vida estava caindo em miseráveis pedaços. E enquanto tudo se desenrolava, Maria encarou o filho com lágrimas nos olhos e uma voz trêmula. "Lucas, eu não posso te explicar agora. Há muita coisa entre nós, que eu jurava que era para proteger." Um novo olhar de compreensão passou entre eles, mas não havia tempo a perder. E naquele exato momento, algo inesperado aconteceu. O helicóptero começou a descer rapidamente.
e uma luz brilhante iluminou toda a cena, engolindo todos em um brilho ofuscante. A multidão gritou, as pessoas entraram em pânico e de repente tudo virou um turbilhão. O chão tremia e antes que Lucas pudesse pensar em qualquer coisa, o L superaquecido disparou uma mensagem, através da comunicação que fez o coração de todos pararem. Patrão, temos que ir! Eles estão chegando! O que isso significava? Que estava chegando. Lucas olhou ao redor, chocando-se com as verdades que estavam emergindo. O que ele deveria fazer? Ele olhou uma última vez para Maria e Rafael e se perguntou se tudo isso era só o começo de algo muito maior. O helicóptero parecia girar lentamente, lançando luz sobre a cena caótica. O tempo, em um segundo, estava parado. Enquanto a multidão se contorcia entre a confusão e o desespero, Lucas olhou para Maria e Rafael e então para o homem que afirmava ser o pai de Rafael. Uma onda de perguntas fervilhava em sua mente, mas havia algo mais que o fazia tremer. De repente, o barulho de sirene se intensificou e uma forte explosão cortou o ar. Lucas viu chamas erupcionando a poucos metros dele. Um gás inflamável, talvez? A multidão gritou e começou a correr em várias direções, a confusão transformando-se em pânico. A fumaça subiu em nuvens densas, encobrindo tudo ao redor em um instante. Ele não sabia se deveria correr ou ajudar. Rafael! Maria gritou desesperadamente, o desespero em sua voz ecoando por cima dos gritos. Mas antes que pudesse avançar, another barulho fez todos pararem. Um forte estouro, como se o próprio chão tivesse se aberto. O segurança, que agora parecia mais pálido do que nunca, estava paralisado diante do espetáculo de caos. O helicóptero, antes majestoso, agora parecia um espectro ameaçador. A luz que emitia tornou-se um facho escuro e a silhueta de figuras encapuzadas emergiu dele, voando imprecisamente. Sem aviso, um deles disparou para o chão e as pessoas começaram a gritar novamente, mergulhando em um frenesi ainda mais profundo. Lucas se sentiu perdido em meio a tanta confusão. A luz do helicóptero agora parecia um farol de rodovia em uma estrada abandonada. Saia da frente! Oh, o segurança gritou, tomando Lucas pela mão e puxando-o. Ela estava quente, mas o toque escondia um temor palpável, e então a verdade explodiu como um clarão. Lucas olhou para Maria, enquanto ela finalmente se voltava, os olhos cheios de um sofrimento que ele nunca tinha visto antes. Eu não sabia! Ela gritou, as palavras quase se sufocando no grito. Não sabia que eram... Eles são os verdadeiros. O que você está dizendo? Lucas sentiu sua cabeça girar, a incredulidade pesando como uma âncora. O que está acontecendo? Quem são eles? E então, mais caras surgiram. Amigos de infância de Lucas, todos ali. E não tinham uma expressão de surpresa, mas sim de reconhecimento. Ele não tinha trabalhado com eles. E nesse contexto, por que estavam juntos agora? E então, um nome saiu de seus lábios como uma gota de veneno. Lucas, você não sabe, eles são a razão. O tempo parou de novo, a revelação girando como um redemoinho. Todos pareciam saber algo que Lucas não sabia. Ele pediu que falassem, sua mente em frangalhos. A razão do quê? O que está acontecendo? Um dos homens da multidão, aquele que havia chamado Lucas de um dos nossos, avançou, a raiva agora substituída por desespero. A verdade que Maria escondeu. Ela nunca deveria ter te deixado sair. Rafael, que estava mesmo só, sem energia, sem saber quem proteger. Mamãe, ele sussurrou enquanto a situação rodeava. A cada palavra dita, a atmosfera se tornava mais densa.
Lucas sentiu uma pressão no peito como se uma redoma invisível estivesse se fechando ao seu redor. Ele finalmente entendeu. Maria não era apenas sua mãe. Não era apenas uma mulher lutando para criar seus filhos. Ela era parte de algo maior. Um emaranhado de mentiras e segredos que agora estavam prestes a explodir sob o peso de novas revelações. E nesse exato momento, tudo o que Lucas pensou que sabia sobre sua vida poderia ser uma farsa. Ele mal conseguia respirar. O que mais poderia estar oculto? Mais segredos? Mais mentiras sobre Rafael? A verdade estava mais próxima do que ele imaginava, ameaçadora e sedutora. Enquanto a fumaça e o caos preenchiam o ar, Lucas olhou para a mãe, esperando uma resposta, e viu uma fraqueza nos olhos dela. Ele percebeu que, talvez, a real pergunta não fosse o que estava escondido, mas quem ele realmente era. E mais importante, o que ele faria agora que a linha entre o certo e o errado, o amor e a traição, havia se tornado uma sombra indistinta. A fumaça pairava no ar. O cheiro forte de queimado, misturado ao medo, era quase insuportável. Lucas olhou para Maria, os olhos dela cheios de confusão e desespero. A verdade parecia prestes a desmoronar sobre eles como um castelo de cartas. Rafael chorava. A multidão entrou em pânico, as pessoas gritando e se empurrando para longe. E no meio de todo o alvoroço, um homem alto, com uma tatuagem visível no pescoço e uma expressão intensa, surgiu do meio da fumaça. Ele parecia ter saído de um pesadelo. Avança para a confusão. Lucas! Ele gritou, chamando seu nome diretamente, como se fosse só para ele. O homem se aproximou. Seus olhos brilhavam com uma loucura que Lucas nunca tinha visto. Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. É sobre você! O coração de Lucas disparou. Ele não sabia se devia correr ou encarar aquele estranho. Quem é você? A voz dele tremia, mas havia uma determinação em sua mente. Ele se lembrou da pressão, do olhar do segurança, da razão que pairava nas sombras. Sou o seu verdadeiro pai. O homem soltou a bomba. A multidão fez uma pausa. O silêncio tomou o lugar dos gritos. Rafael parou de chorar, os olhos grandes de medo e confusão. Maria olhou para o homem como se ele fosse uma fantasia, e a expressão dela se desfez em novas camadas de horror. Não, isso não pode ser verdade! Ela gritou, mas havia uma fraqueza em sua voz que sugeria que ela já suspeitava. Lucas sentiu seu estômago revirar. As certezas de sua vida pareciam se desmanchar. Espere! O que você está dizendo? A incredulidade se misturava ao pânico. O homem respirou fundo, agora com um tom mais calmo, mas ainda apontando para Maria com um dedo trêmulo. Todo esse tempo ela escondeu a verdade. Eu sou seu pai biológico e você é parte de algo muito maior. Uma conexão que vai além do que imagina. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão, como se cada pessoa estivesse esperando por respostas que ninguém tinha. A sensação de que ele estava prestes a descobrir o segredo mais sombriamente guardado foi palpável no ar. Você não entendeu, você está em perigo. O homem continuou, seu olhar fixo em Lucas. Há pessoas que querem você e que não vão parar por nada. A verdade deve vir à tona e você precisa saber o que Miriam, a mulher que você chama de mãe, fez ao esconder tudo isso. A palavra perigo cortou Lucas como uma faca. Ele olhou para separados, a mãe dele e Rafael, ambos indagando sua lealdade. A mãe, Lucas murmurou, sem saber como processar tudo. A multidão se agitou, os olhares passando entre muitos deles, apreensivos e horrorizados. É verdade, é um escândalo! Alguém sussurrou entre os espectadores,
E aí, antes que qualquer um pudesse entender as implicações, um grupo de homens encapuzados saiu do topo de uma colina próxima, avançando em direção a eles com rapidez silenciosa. Eles pareciam perigosos, com os rostos escondidos, revelando apenas a determinação de quem já tinha um objetivo em mente. Não! Por favor, não! Maria gritou, olhando para o homem com uma mistura de alarme e impotência. Elas não podem saber. Os novos homens começaram a se aproximar, formando um círculo em volta deles. Lucas sentiu o ar ficar pesado. Percebia que algo muito maior estava em jogo. Um medo primal subiu pela espinha dele. As palavras do homem ecoavam em sua mente. Você é parte de algo maior. Você é um alvo. Então a explosão estourou de novo. O grupo de homens começou a cercá-los como um predador se aproximando de sua presa. Todos começaram a gritar e a correr, mas Lucas estava paralisado. Ele olhou para Maria, que estava em choque, e Rafael, que tremia entre eles. Eu não sei o que está acontecendo. Me diga o que você escondeu. Lucas gritou, sua voz ressoando no ar, ansioso por respostas. Mas, enquanto a adrenalina e o caos tomavam conta, uma luz ofuscante despontou do helicóptero. Os homens encapuzados dispararam em direção ao veículo. E Lucas percebeu que a bagunça estava apenas começando. Ele precisava da verdade agora mais do que nunca. E a pergunta pulsava em sua mente. Qual era o verdadeiro papel de Maria em toda essa trama? A vida dele estava prestes a mudar de uma vez por todas. Mas a que custo? O helicóptero parecia girar lentamente, lançando luz sobre a cena caótica. O tempo, em um segundo, estava parado. Enquanto a multidão se contorcia entre a confusão e o desespero, Lucas olhou para Maria e Rafael, e então para o homem que afirmava ser o pai de Rafael. Uma onda de perguntas fervilhava em sua mente, mas havia algo mais que o fazia tremer. De repente, o barulho de sirenes aumentou, e uma forte explosão cortou o ar. Lucas viu chamas erupcionando a poucos metros dele. O pânico tomou conta da multidão, as pessoas gritando e se empurrando para longe. Ele se sentiu paralisado, sem saber se deveria correr ou ajudar. Rafael! Maria gritou desesperadamente, sua voz cortando o ruído ao seu redor. O choro do menino intensificou-se. E ela se virou para Lucas, os olhos cheios de urgência. Precisamos sair, agora! Mas antes que qualquer um pudesse reagir, o homem na sua frente tomou uma atitude inesperada. Ele girou em direção a Maria, seus olhos próximos demais da intensidade. Você não contou a verdade sobre ele, gritou, a raiva pulsando em suas veias. Você me traiu, Maria! Ela deu um passo para trás, surpresa e ferida. O que você sabe sobre isso? O que realmente aconteceu? O terror misturado com a decepção em seu olhar foi como uma faca no coração de Lucas. Ele percebeu que a cena estava prestes a explodir em um novo nível de caos. E então, como um golpe de trovão, a verdade começou a desmoronar. Não é apenas sobre você, Lucas, disse o homem, a voz implacável. Você e Rafael são parte de uma trama maior. Algo que começou antes de você nascer. Ele olhou nos olhos de Maria com um peso que Lucas nunca havia visto. Como se estivessem discutindo um segredo que mudaria tudo. Você não deveria ter deixado ele viver como um simples garoto. Os murmúrios na multidão cresceram, os olhares de reprovação e incredulidade se cruzavam.
Todos estavam grudados nessa mensagem bombástica, como se esperassem que a própria cidade mudasse sob seus pés. Lucas lutava para entender. O que você quer dizer? O que aconteceu? A cada palavra o desconforto se intensificava e ele começou a sentir a pressão de saber a verdade. Ele já não conseguia mais distinguir o que era real. Eles estão atrás de você porque você é parte deles. O homem disse, gesticulando como se tentasse afastar a verdade. Alguns de nós têm habilidades. Habilidades que você herdou. São suas. Você não sabe quem você é realmente. Os olhos de Lucas se arregalaram. Habilidades? Mas que tipo de habilidades? A confusão misturou-se ao medo, e a realidade que ele conhecia começava a rachar. Ele nunca se sentiu especial. Maria parecia prestes a desmoronar. As máscaras de sua vida estavam se rasgando, e ele podia ver a dor realmente crua agora em seu rosto. Por que você não me disse? Você fez tudo isso para me proteger, não fez? E então, a explosão mais distante ecoou novamente. Mas desta vez, não foi apenas um barulho. A fumaça que subia do chão começou a se agitar de uma maneira estranha, quase mágica. Olhando para a direção da fumaça, Lucas viu figuras surgirem. Eram outras pessoas, algumas delas parecidas com ele. Todas tinham um semblante sério e estavam avançando em sua direção. "Precisamos dele!" um deles gritou. A tensão aumentou, a confusão transformando-se em alucinação. As revelações estavam se empilhando umas em cima das outras, como um dominó prestes a desabar. Lucas observou enquanto as figuras se aproximavam, suas silhuetas mudando sob a luz do helicóptero. Ele olhou novamente para Maria, procurando alguma segurança. Mas a única coisa que viu foi a incerteza. "Quando isso acabar, eu vou te explicar tudo." Maria começou, mas então a multidão, em um frenesi, começou a se dispersar. Antes que pudesse entender a gravidade da situação, um dos novos rostos gritou: "É hora! Eles estão vindo!" O pânico reinou novamente, e Lucas se viu entre duas realidades, sem saber qual escolher. Enquanto um vento frio varria tudo ao seu redor, a única coisa que ele podia pensar era: como tudo isso poderia estar acontecendo? E o mais assustador, quem ele realmente era neste meio todo. E enquanto o caos se desenrolava diante dele, a última pergunta ecoou em sua mente. E se seus pais, Maria e aquele homem, não fossem quem ele havia pensado que eram? O que estavam escondendo desde o começo? A fumaça ainda se espalhava pelo ar, enquanto Lucas tentava processar tudo o que estava acontecendo. O rosto do homem que se apresentara como seu pai biológico estava sombrio, e as palavras dele ecoavam na mente de Lucas como um tambor ensurdecedor. "Você é parte de algo maior. Você está mentindo!" Lucas gritou, o medo pulsando em seu peito. A multidão ao redor deles começava a dispersar, algumas pessoas gritando e outras apenas observando em choque. Rafael estava apavorado, os olhos arregalados. E Maria tremia, como se... Mas o homem só se aproximou mais, ignorando o pânico à sua volta. "Você precisa entender, Lucas. Eles estão atrás de você, e não vão parar até te encontrarem. Você é especial." "Especial? Como assim?" O coração de Lucas disparava. Ele sentia como se estivesse em um filme, mas esse era seu pesadelo vivo. Ele olhou para Maria, buscando uma resposta, mas tudo o que viu
Foi o desespero refletido nos olhos dela. A mulher que lhe disse que o protegeria agora tinha um passado que ameaçava consumi-los. Nesse instante, uma nova onda de figuras encapuzadas emergiu da fumaça, avançando na direção deles. Lucas sentiu um nó na garganta. Vamos, Maria, precisamos sair. Ele puxou Rafael para perto, mas Maria hesitou. Eu não posso. Deixei você entrar nesta vida. Não posso deixá-lo escapar. A voz dela estava embargada. Eu não sei o que estão fazendo com você, mas não pode ser bom. As figuras encapuzadas começaram a se aproximar rapidamente. A tensão era palpável. Saia da frente! Um dos capuzes gritou e o parapeito do helicóptero balançou ao vento forte, quase como se a própria cidade estivesse tremendo. Lucas olhou para aqueles homens e então para Rafael, que ainda tremia. O que ele faria agora? E se eles desmascarassem a verdade? O passado o encarava num dilema amargo. E a única coisa que ele sabia era que não podia deixar a vida de Rafael ser destruída por algo que ele nem entendia. O que você deseja conosco? Lucas gritou, a voz firme no meio do choque. Vamos, diga-nos. Você precisa vir conosco. Um dos homens finalmente falou, sua voz ressonando como uma ordem. Você é parte de algo que não pode escapar. Enquanto a pressão aumentava e o caos ao redor dele se intensificava, Lucas teve um momento de clareza. Não vou deixar você levá-lo! Gritou, puxando Rafael para perto. Maria já havia dado um passo à frente, apresentando-se como um escudo protetor, enquanto o pai biológico de Lucas apenas observava, seu olhar repleto de dor. E então, algo inesperado aconteceu. Uma luz inconfundível surgiu, deslumbrante vinda do helicóptero. Com um barulho ensurdecedor, a lâmpada pendente do helicóptero iluminou todos eles, revelando o terror em seus rostos. Lucas sentiu uma onda de esperança brotar, no meio de um mar de incertezas. Poderia haver um jeito de sair disso? Maria, ele gritou desafiando o que estava à sua frente. Vamos juntos, todos nós! O olhar dela encontrou o dele, e por um curto momento eles compartilharam a mesma determinação. E com isso a multidão começou a se mover, uma frágil esperança nascendo em meio ao desespero. A conexão entre eles parecia fazer sentido, emaranhada numa tapeçaria que não podiam mais ignorar. A luta pela verdade começou, independentemente de quem viesse a seguir. Lucas estava decidido a enfrentar o desconhecido. Enquanto corriam na direção oposta das figuras ameaçadoras, as vozes ecoavam atrás deles. E com cada passo, Lucas não sabia se seria o último, mas estava preparado para lutar por Rafael e por uma nova vida. E agora, leitor, você precisa agir. Se inscreva imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão